Cafeína. Essa substância estimulante que está presente em vários dos alimentos presentes no nosso dia a dia, como o chá preto, o chá verde, o café, os refrigerantes de cola e o próprio chocolate, também tem sido amplamente utilizada na atividade física e na forma de suplementação. O fato é que a cafeína é uma substância neuroestimulante e que também atua nas glândulas suprarrenais, como vocês estão vendo no esquema a seguir. Este estímulo vai aumentar a produção de duas catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina. Todos nós sabemos que o tecido adiposo possui receptores adrenérgicos e quando a adrenalina e noradrenalina estão em altas concentrações, esses hormônios se ligam então a esses receptores, fazendo com que o tecido adiposo, o adipócito, libere ácidos graxos para a corrente sanguínea. Se esses ácidos graxos estão livres e estão sendo requisitados a partir, por exemplo, de um músculo ativo, de uma contração muscular, durante uma atividade física, eles podem ser oxidados e serem transformados em energia. No entanto, se esse ácido graxo não for requisitado como substrato energético, ele fica livre no sangue e, se não for utilizado, ele vai retornar então para o seu local de origem. Isso significa que de nada adianta ingerir a cafeína e não fazer o uso do ácido graxo como substrato energético. A gente sempre tem que lembrar que a redução de gordura tem duas etapas que devem ser cumpridas. A primeira é a liberação do ácido graxo de dentro do tecido adiposo e a segunda é a oxidação desse ácido graxo por parte da célula. Então, a cafeína na redução de gordura corporal pode não ser tão eficaz. Cuidado que nós precisamos ter a quantidade de cafeína nas suplementações. Só para a gente ter uma ideia, uma xícara de café expresso tem em torno de 80 miligramas de cafeína, mais ou menos a mesma quantidade que nós encontramos em bebidas energéticas bastante conhecidas. No entanto, suplementos de cafeína podem conter até 420 miligramas de cafeína. Essa quantidade, para um indivíduo que não é acostumado a ingerir grandes doses de café ou então da própria substância isolada, pode ter efeitos muito perigosos, como aumento demasiado da frequência cardíaca, tremores. Então, cuidado! Hipertensos, indivíduos cardíacos devem evitar o uso deste suplemento nessas doses. Além disso, é importante considerar que a cafeína é uma substância passível de adicção, ou seja, de vício, e ela é também uma substância que, à medida que nós vamos ingerindo em maior e maior quantidade, a sensibilidade ao efeito dessa substância. Interessante é, assim como a creatina, a cafeína também tem um artigo específico do International Society Sports Nutrition só sobre ela. Vamos dar uma olhada nos principais itens destacados, então, neste artigo. O que eles comentam? Primeiro item, melhora a performance de atletas treinados que consomem doses moderadas. Então, de novo, mais uma vez, o cuidado com as doses excessivas, porque realmente o excesso não vai trazer maiores benefícios e sim vai acabar tirando o efeito deste suplemento. Grande efeito ergogênico quando consumida na forma anidra quando comparado ao café. É claro que a suplementação que traz a cafeína na forma anidra vai ter uma resposta muito mais rápida do que aquela, cafeína presente nos alimentos, que pode ter, uma absorção um pouco mais lenta. Pode aumentar o tempo de vigília durante exercícios exaustivos e em privação de sono. Então aqui, de novo, aparece a questão da diminuição da percepção do esforço, que pode ser benéfica, pode ser interessante quando se está mais cansado, quando se tem um treino muito pesado, mas também pode ser perigosa porque pode aumentar o risco de lesão. O esforço pode não estar sendo percebido e aí o atleta ou o indivíduo fisicamente ativo vai além daquilo que o organismo dele aguenta. O último item é fundamental, que é algo que geralmente as pessoas falam e sempre comentam sobre o uso de cafeína, que é a questão da desidratação relacionada à cafeína. Olha o último item que interessante. Não há evidências sobre o efeito diurético induzido pela cafeína durante o exercício ou qualquer mudança no equilíbrio de fluidos que afete o desempenho negativamente.
Ou seja, a história do café e da desidratação é mito, viu? Então, não repitam mais isso porque a gente não tem evidência suficiente para suportar essa afirmação, certo?